Já? Saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Pode pôr no PowerPoint. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui. Hoje nós temos a lição de número 3, que o título é O Despertamento Renova o Altar. Eu convido a amada igreja para nós fazermos uma breve oração para darmos início a essa lição. Amém? Soberano e eterno Deus, te agradecemos por mais essa tarde, por tudo que tem feito em nossa vida. Senhor, por nos dar a tua paz, a tua segurança, Senhor, para cada um de nós. Pai querido, Pai amado, eu te peço, visita cada um do teu servo, da tua serva, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse momento, nessa tarde, a compreender mais da tua palavra, ó Deus querido, Deus amado. Visita os lares, visita os corações, Senhor, fortalece, renova, constrói, Senhor, tudo aquilo, Pai querido, Pai amado, que parece que foi derrubado, Senhor. Restaura, Pai querido, Pai amado, o altar na vida de cada um. Presente, Senhor, de cada um, Senhor. Concede, Senhor, a vitória, Senhor. Tu conheces os corações, Senhor. Te peço também, Pai querido, Pai amado, visita os lares, cura, Senhor, todos os enfermos. Fortalece, Senhor, os que estão sobrecarregados, Senhor. Dá-lhes força, dá-lhes vigor para continuar na caminhada, ó Deus. Ó Senhor dos Exércitos, fica conosco nessa tarde. Fala, Senhor, o nosso coração, Pai bendito, Pai amado, é o que te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso texto áureo se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. E diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Nossa verdade prática nos diz que Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. E a nossa leitura bíblica, ela se encontra no livro de Esdras, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, depois do 10 ao versículo 13. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para nós fazermos essa leitura, ou pode acompanhar pela tela também. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e o das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Versículo 10.
Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Meus amados irmãos, nós vemos então, nessa lição de número 3, o contexto da época, o povo voltando do cativeiro. Nós sabemos que esse povo, ele também foi para o cativeiro por se afastar do Senhor. E depois de ficar muito tempo sofrendo, longe da presença de Deus, na mão dos seus inimigos, eles agora estão retornando. E nós vamos ver durante essa lição o que esse povo que estava exilado começou a fazer para que a sua vida começasse a ter um sentido novo, começasse a recuperar, a buscar aquilo que eles haviam perdido. Nós vamos meditar nessa lição sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento, a necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus. Primeiro ponto aqui, o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração precisava ser firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim, começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor todas as manhãs e todas as tardes, conforme nós já lemos no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 3. Por causa da constante ameaça de ataques inimigos, era de supor que eles quisessem edificar primeiro fortalezas e muros defensivos, mas não foi assim. Primeiro cuidaram do altar e dos holocaustos e depois da sua própria defesa. Então vemos a mentalidade desse povo vindo do cativeiro, reconhecendo que longe do Senhor eles estariam perdidos. Então quando eles voltaram, eles não se preocuparam, vamos em primeiro lugar restaurar nossas casas, vamos restaurar as fortalezas, vamos deixar essa cidade fortificada. Eles sabiam que se eles fizessem tudo isso, mas sem a presença de Deus, eles seriam derrotados de novo por seus inimigos e seriam de novo levados prisioneiros. Então, aqueles momentos que eles passaram no cativeiro trouxe a oportunidade para eles refletirem. E agora, eles pensaram primeiro fazer o quê? Primeira coisa que eles queriam era se aproximar do Senhor Deus. Porque eles sabiam que quando eles estavam na presença de Deus, os inimigos não poderiam fazer nada com eles. E eles eram um povo próspero também. Nós vemos aqui nesses versículos que há menções de hostilidade dos povos vizinhos, especialmente o norte, que se ressentiam da possibilidade de os judeus em Jerusalém recuperarem a sua prosperidade. Assim, amedrontaram os judeus, mas os judeus acreditavam que, ao construir o altar e oferecer sacrifício nele, Deus seria honrado e, consequentemente, protegeria o seu povo. Tem uma solução melhor para reconstruir a vida do que buscar o Senhor em primeiro lugar e de confiar ao Senhor a nossa vida?
Nós vemos o exemplo desse povo judeu, que foram maltratados, foram desprezados, e isso também foi consequência das escolhas deles, de abandonar o Senhor, de procurar seguir seus próprios caminhos. Mas agora, uma vez arrependidos, eles queriam resgatar a presença do Senhor no seu meio, porque eles sabiam onde o Senhor está, a abundância, a perdão, a prosperidade, a vida, a paz. O povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. É o que está escrito lá em Êxodo 29, 43, que nos diz assim: de geração em geração esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Então nós vemos o que significava o altar para o povo judeu. Era um lugar de encontro com Deus. Ali Deus se encontraria com o seu povo. Nós devemos sempre observar isso. Não é o objeto em si, mas o que ele representa. O que ele representava. Nós pensarmos no altar como fazemos ofertas de holocaustos em favor dos nossos pecados, quem é realmente o beneficiado? Somos nós. Então Deus, Ele mesmo preparou isso para que nós fôssemos beneficiados e pudéssemos chegar mais próximos da sua presença. Que Deus, desde o princípio, vem trabalhando em favor do homem. O altar servia mais para aproximar o homem de Deus. Era o que Deus estava fazendo, mesmo através da ingratidão do povo, mas Deus oferecia um plano, Deus oferecia um caminho para que eles pudessem ser restaurados. Os judeus construíram o altar como um de seus primeiros atos oficiais. Então nós vemos que o altar ele simbolizava a presença e a proteção de Deus. Também demonstrava também seu compromisso de servir somente a Deus. No Novo Testamento, no livro de Hebreus 4,16, que eu vou ler na Nova Versão Transformadora, tem algo semelhante ao que simbolizava o altar. Nos diz assim: assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então vemos aquilo que simbolizava o altar no Antigo Testamento, simbolizando no Novo Testamento, e tudo isso agora através do Senhor Jesus Cristo, para nos aproximarmos da presença de Deus, para termos tudo o que precisamos na nossa vida, seja proteção, seja ajuda. Deus, Ele nunca vai nos desamparar. Como nos diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará. Então temos que estar à sombra do Pai e não se afastar dessa sombra, dessa proteção de Deus. Porque enquanto estivermos sob os cuidados de Deus, tudo dará certo na nossa vida. Seremos vitoriosos. Nós vemos que podemos aprender com o que os judeus passaram. Podemos trazer isso para a nossa vida, a cada dia. Por isso estão registradas essas histórias, para que possamos caminhar em direção ao Pai, para que possamos encontrar aquilo que realmente vai preencher a nossa vida. Segundo ponto aqui, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar,
que estava quebrado. Conforme nós lemos lá em 1 Reis 18:30. Elias não queria apenas corrigir o povo, mas também restaurá-lo. Quando Elias fala, vinde a mim, aproxime-se de mim. E eles se aproximaram e ele começou a restaurar o altar. Elias queria que o povo prestasse atenção no que significava a restauração do altar para a vida deles. Temos todas as coisas que Elias fez naquele momento. Restaurou o altar, preparou tudo com zelo, e para ficar mais difícil, colocou água sobre todo aquele sacrifício. E nós vemos o resultado que teve. Porque quando as coisas vão caminhando com zelo, quando nós procuramos fazer as coisas para agradar o Senhor, de estar perto dele, as coisas vão fluir. Deus vai responder na nossa vida, as nossas orações, assim como respondeu na vida de Elias também. Depois que Elias sacrificou e orou a Deus, o fogo desceu. Então, a gente acompanhando todos aqueles passos, do chamado de Elias para o povo, convocando, da restauração do altar, da preparação do sacrifício e sobre a resposta de Deus. Então, quando o fogo desceu, o povo exclamou, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então o povo soube naquele exato momento que não existia outro Deus além do Senhor. Nós também temos o exemplo do rei Ezequias. Ezequias, ele assumiu o trono e abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Está em 2 Crônicas 29:3. O primeiro ato público e oficial de Ezequias foi restaurar as atividades do templo. O plano de Ezequias parece ter sido restabelecer o relacionamento da aliança com Javé. E isso ocorreu em 3 passos, sendo o primeiro passo a purificação do templo e sua consagração. O segundo, a nova dedicação do templo. E o terceiro, a resposta do povo ao trazer suas ofertas a Deus. Vemos muitas coisas que Deus fez na vida do rei Ezequias. Por quê? Porque Ezequias, ele procurou primeiramente restabelecer esse relacionamento com Deus. Ele procurou fazer a coisa certa em primeiro lugar. Procurou colocar Deus em primeiro lugar. Nós conhecemos muito bem Mateus 6:33, que nos diz, nos orienta a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Que as outras coisas que nós realmente precisamos, o Senhor proverá, né? Não nos vai faltar comida, não nos faltará roupas, nos faltará o que realmente precisamos. Mas, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Ezequias mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia. Nós vemos que o pessoal começou, antes de ser para o cativeiro, fazer outros tipos de sacrifício que não era para o Senhor. Abandonar o Senhor para seguir outros deuses. Contaminar o templo, contaminar o altar. E eles viram o resultado que teve. A miséria física em que se encontrava o santuário refletia o péssimo estado espiritual do povo e a negligência dos sacerdotes. Antes que o povo pudesse ser levado a um concerto com Deus, era preciso consertar o templo e mudar profundamente o estado espiritual dos líderes religiosos da nação. E vemos que foi isso que Ezequias procurou fazer. Restaurar primeiro o relacionamento com Deus. Quando os sacerdotes sacrificaram sobre o altar já santificado,
começou um novo cântico na casa de Deus, que está lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 27 e 28, que nos diz assim: o Ezequias ordenou que o holocausto fosse oferecido sobre o altar. Enquanto o sacrifício era oferecido, tiveram início os cânticos de louvor ao Senhor, acompanhado das trombetas e dos outros instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a comunidade adorou ao som dos cânticos dos músicos e do toque das trombetas, até que terminaram todos os holocaustos. O rei Ezequias, então, ele procurou incentivar os líderes espirituais no sentido de se prepararem para poder ter um avivamento. Avivamento surge, em primeiro lugar, do arrependimento e de buscar voltar à presença do Senhor, de se preparar para se encontrar. Nós sabemos que os sacerdotes, eles tinham todos aqueles rituais, eles não poderiam se apresentar ao Senhor de qualquer maneira. Eles tinham aquele zelo para poder se apresentar ao Senhor. Aí cabe-nos uma pergunta: nós estamos tendo também um zelo quando vamos nos aproximar do Senhor, quando vamos cultuá-lo? O nosso coração, quando vamos cultuar a Deus, está realmente na presença dele? A nossa mente está na presença dele também, quando vamos cultuar? Quando estamos cantando, a nossa mente, o nosso coração estão conectados com aquilo, oferecendo a Deus? Ou os nossos lábios estão se mexendo e a nossa mente, o nosso coração estão em outro lugar? Quando estamos ouvindo a sua palavra, que é a nossa bússola, que é a nossa orientação para vivermos, nosso coração, nossa mente está voltado para a sua palavra, para ouvir, para aprender? Ou será que estamos distantes? Devemos refletir sobre todas essas coisas. Que Deus ele venha nos ajudar a reparar o altar da nossa vida e possamos oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Não está dando. Só um minuto, irmãos, aqui que está tendo um problema de conexão. Pronto, irmãos, a internet aqui está com uns problemas, está dando uns delays na comunicação, mas vai dar tudo certo. Então, amados irmãos, voltar aqui.
Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, então eles reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Os que retornavam sabiam que havia uma maneira apropriada de adorar a Deus e que qualquer forma de expressão religiosa não era necessariamente agradável a Deus. Este é um princípio importante para a atualidade, quando tantas pessoas defendem a ideia de que existe mais de um caminho para Deus. Jesus disse que ele é o único caminho para Deus. Então não é de qualquer forma, de qualquer maneira que possamos oferecer um sacrifício ao nosso Deus, um culto ao nosso Deus. Tudo isso tem que ser feito com ordem e decência. Não pode ser um Jesus diferente da Bíblia. Nós temos que ofertar um culto ao Jesus da Bíblia, né? Porque temos visto por aí pessoas que pregam um Jesus diferente daquele que está na Bíblia. É um Jesus onde tudo pode, um Jesus onde é permitido todas as coisas, mas esse não é o Jesus da Bíblia. Então, por isso, precisamos da palavra de Deus para podermos nos orientar a oferecermos o sacrifício devido a Deus, oferecermos a nossa vida como sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. Nós vemos que a alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Eles celebraram a festa dos tabernáculos conforme prescrito pela lei e ofereceram um número de holocausto especificado para cada dia da festa. Oferecer ainda os holocaustos regulares e as ofertas exigidas para as celebrações da lua nova e para as festas anuais do Senhor. O povo também trouxe ofertas voluntárias para o Senhor. O povo começou a oferecer sacrifícios a Deus antes de edificar o templo. O relacionamento com Deus não depende de uma construção ou de qualquer outra estrutura religiosa. As instituições da adoração podem facilitar a adoração, mas nunca substituí-la. A gente não pode trocar o templo pelo dono do templo. O templo é um lugar onde podemos cultuar o Senhor, mas ele não pode ser maior do que o Senhor. Nós vemos que diante da religiosidade do povo judeu também, muitos deles cultuavam mais o templo do que o próprio Senhor do templo. E, em primeiro lugar, a nossa adoração com o Senhor. Na segunda parte, nós temos aqui Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, nos diz: Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. O altar era o centro da religião judaica, a cruz é o centro da fé cristã, e Cristo é o centro do Evangelho, é o centro da história. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo, para todo aquele que crer. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Romanos 5, versículo 9 e 10. 1 Pedro 1, 18 e 19 também nos diz assim: Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata,
que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Nós vemos aqui que a redenção era o preço pago para obter a libertação de um escravo. Mas por meio de sua morte, Jesus pagou o preço necessário para nos libertar da escravidão do pecado. A escravidão do pecado, ela traz danos irreversíveis se não houver a libertação através do sacrifício de Cristo. Morrer como escravo do pecado é estar condenado a viver a eternidade longe da presença de Deus. Mas o sacrifício de Cristo, ele tem o poder de libertar o homem de pecado, de transformar a sua vida em uma nova criatura. O perdão garantido na época do Antigo Testamento estava baseado no derramamento do sangue dos animais. Agora, fomos perdoados por causa do derramamento do sangue de Jesus. Ele morreu como o mais perfeito e consumado sacrifício. Nós vemos que Jesus é o sacrifício perfeito. Não existe sacrifício posterior. Ele é o sacrifício perfeito. É o sacrifício único e perfeito para a nossa salvação. Não tem outro método, outra maneira de ser salvo, a não ser pelo sacrifício de Cristo. As pessoas muitas vezes querem colocar cargas pesadas nas costas das pessoas, obras que você deve fazer para ser salvo, mas nós vemos que isso, conforme a palavra de Deus, não pode salvar ninguém. As obras têm que acompanhar a fé, mas a nossa salvação ela depende exclusivamente do sacrifício de Cristo na cruz. Nós vemos que no plano da redenção toda a Trindade atuou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam atuando na obra da redenção. O Pai, antes da fundação do mundo, já tinha planejado essa obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Em Efésios capítulo 3, versículo 6 e versículo 9, nos diz assim: E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. E de explicar a todo esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Nós vemos que Deus ele já tinha essa obra planejada para a redenção humana. Mas nós vamos ver que essa obra ela só se concretizou no tempo determinado, no tempo certo, no tempo escolhido por Deus. Aqui em Gálatas 4:4 nos diz que mas quando chegou o tempo certo, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Então, quando chegou o tempo certo, quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou aquele tempo determinado pelo Pai, aquela obra foi concretizada. E essa obra é para uma, duas pessoas, para grupos seletos? Não. O Senhor nos diz lá em João 3,16 que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos o Pai trabalhando na obra redentora, desde o princípio. Agora vemos Cristo também trabalhando na obra redentora. E o papel de Cristo na obra redentora? Ele se entregou a si mesmo como oferta e sacrifício. Em Efésios 5:2 nos diz: Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Ele não foi obrigado, ele se entregou em nosso favor. Se doou em nosso favor,
para que pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado, para que pudéssemos ter vida em seu nome. Não existe maior nem melhor amigo que Jesus, aquele que deu a sua vida em favor de cada um de nós. E era uma vida santa, uma vida sem pecado, uma vida que não precisava sofrer. Mas ele escolheu o caminho da dor em nosso lugar. 1 Pedro 2,24 nos diz que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Por suas feridas, vocês foram curados. Podemos enxergar também o pecado como uma doença, que se ela não for tratada na nossa vida, ela nos vai levar a uma morte eterna, ou seja, uma separação eterna de Deus. Mas Jesus é a cura para uma vida de pecados. Ele tem o poder de salvar. Ele tem o poder de transformar a vida do homem. Jesus Cristo se ofereceu por nós, sacrificou por nós, carregou as nossas dores, carregou os nossos pecados sobre si e oferece tudo isso de maneira gratuita para nós. E não só isso, oferece-nos também a vida eterna ao seu lado, onde não haverá mais dor, tristeza, pranto, morte, doença, tudo que ele oferece. Oferece o perdão, oferece sua casa. Esse é o Cristo da Bíblia. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então nós vemos aqui o Espírito Santo auxiliando Jesus, fortalecendo, presente na sua vida, até a conclusão da sua obra. Quando Jesus chega a hora dele partir, ele fala que o Consolador viria. Aquele que convenceria o homem do pecado. Aquele que mostraria ao homem a obra de Cristo por ele. Então nós vemos a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra redentora. O Espírito Santo, ele quer pelo despertamento mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Efésios 1,17 nos diz que peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Nós sabemos quem revela as coisas ocultas de Deus. A nós é o Espírito Santo. Quantas vezes nós líamos a Bíblia, mas estávamos sem a presença do Espírito Santo, afastado de Deus, muitas coisas não entendíamos. Mas ao nos encontrarmos com Cristo e o Espírito Santo se fazer presente na nossa vida, olhamos para a palavra de Deus com outros olhos, com outro entendimento. Isso é graça ao Espírito Santo de Deus, que nos dá sabedoria e conhecimento. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos,
e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1, 18, 20. Então, quando o Espírito Santo nos ilumina e nos confere sabedoria, ele lança luz sobre a personalidade de Cristo, em quem podemos conhecer a Deus. O Espírito Santo ele revela o Cristo a nós, o Salvador para nós. O Espírito Santo ele também revelou a Pedro que Jesus era Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Mateus 16, versículos 16 e 17, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, pelo Pai, através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele dá essa iluminação na vida do crente. Ele mostra aquilo que os olhos carnais não podem mostrar, aquilo que o entendimento humano não pode mostrar. Nós vemos desde o início que foi assim. Nós vemos Eliseu. Nós vemos quando ele estava com seu servo, estavam os exércitos se aproximando, e Eliseu fala para o seu servo: os nossos exércitos são maiores, mas ele não conseguia ver nada. Então Eliseu pede que Deus mostre para ele. Sem essa iluminação do Espírito Santo de Deus, não conseguimos enxergar o que está além das dificuldades, das provas, das batalhas do dia a dia. Nós temos que buscar essa iluminação do Espírito Santo, que ele possa mostrar a nós o que está além de tudo isso que estamos vivendo também. O Espírito Santo ele ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Em Lucas 24, 32, nós vemos aqui os dois discípulos. Os corações deles ardiam, mas os olhos deles ainda estavam fechados para reconhecer o Senhor, até que o Senhor lhes abriu o entendimento. Em Lucas 24, 45, nos diz também: então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Deus, ele é maravilhoso. Ele não deixa ninguém no escuro, às cegas. Ele está sempre a ajudar o homem. Basta nós buscarmos a sua presença, né? Aquele que busca, encontra. Então, o segredo é buscarmos a Deus. Jesus abriu o entendimento daquelas pessoas para entender as Escrituras. O Espírito Santo ainda faz isto quando estudamos a sua palavra. Enquanto se está em trevas, todas as coisas espirituais são obscuras. Mas quando Cristo entra em nós, o Espírito Santo desfaz as trevas e nos dá uma nova visão, uma nova compreensão. O Espírito Santo ilumina. O Espírito Santo desfaz as trevas, aquilo que nos impede de enxergar, aquilo que nos impede de nos aproximarmos. Precisamos buscar cada dia mais essa iluminação para entendermos a vontade de Deus em nossa vida. O Espírito Santo ele explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre infinito alcance do brado: está consumado. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida àqueles que creem no seu nome. Então está consumado, está feito, está completo.
Está completa a obra redentora em Cristo Jesus. Aquilo que separava o homem de Deus foi rompido em Cristo Jesus. Ao recebermos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, recebemos tudo aquilo que Ele fez por nós, essa redenção, esse direito de nos aproximarmos do Pai através dele. 2 Coríntios 5:21 nos diz que, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Santo, foi oferecido em nosso favor, para que fôssemos declarados justos diante do Pai, para que não fôssemos condenados por nossos pecados. Cristo, ele nos dá essa redenção. O Espírito também penetra todas as coisas. 1 Coríntios 2:10. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Efésios 5:13. Quando essa luz ilumina a nossa consciência, então sentimos o grande peso dos nossos pecados. Foi assim no momento de conversão de muitos de nós. O Espírito Santo nos mostrando a nossa vida, mostrando o nosso estado. E a nossa consciência sentindo o peso dos nossos pecados. Então o Espírito Santo trabalhando ali, mostrando a nós a necessidade do perdão, a necessidade da reconciliação através de Cristo Jesus. Pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Como está lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 5 ao 7, nós vemos também na vida de Isaías uma transformação. Diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Mas vemos que antes de Isaías ser perdoado, ele reconhece quem ele é. Ele reconhece da necessidade do perdão. Ele declara aqui que ele é um homem de lábios impuros. Então, aquele peso do pecado, aquele peso que o homem carrega nas suas costas, que muitas vezes não está conseguindo se libertar. Ele culpa muitas coisas porque é infeliz na vida, mas não reconhece que é a falta do Senhor Jesus Cristo para aliviar o seu fardo. O pecado, ele é um fardo pesado para se carregar. E ele é pesado não só de encurvar nossas costas, mas o nosso coração também, porque o pecado nos traz tristeza, nos traz amargura, nos traz solidão, nos traz muitas coisas. E Jesus, ele nos convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então só Cristo, ele pode nos aliviar do peso do pecado. Ele pode fazer isso. Não existe outro caminho para a felicidade do homem além de Jesus Cristo. O arrependimento expressa uma grande transformação no interior do homem, gerando nele tristeza pelo mal que praticou, levando-o a pedir perdão a Deus e implorando força para viver uma nova vida. O arrependimento, ele é diferente do remorso.
O arrependimento te leva a querer mudar, a não querer continuar da maneira que está. O remorso, você fica chateado, lamenta, tudo, e às vezes a pessoa não faz mais nada, assim como aconteceu com Judas Iscariotes. Ele teve remorso, mas não teve arrependimento. Arrepender-se, no sentido de voltar-se também para o caminho correto. Então o Espírito Santo ele opera o arrependimento aplicando a obra de Cristo na cruz na vida do homem, convencendo do pecado, da justiça e do juízo vindouro. O Espírito Santo, ele está conosco, está no nosso meio. Ele está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. É o nosso consolador, é o nosso advogado. Temos que orar a Deus, buscar a Deus, para que Ele também possa fazer isso na vida das pessoas, através da sua palavra. Devemos levar a palavra às pessoas e que o Espírito Santo ele possa trabalhar essas palavras na vida das pessoas, porque só o Espírito Santo pode convencer o homem. Nós devemos fazer a nossa parte de transmitir a palavra, mas é o Espírito Santo que molda aquela palavra no interior do homem. Cuidado com as imitações. Mas existem imitações? Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos que tinham alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não tinham valor algum, senão para a satisfação da carne. Então nós vemos muitos movimentos religiosos vazios, que buscam através de obras, através de aparência, mostrar uma religiosidade, mas no fundo, sem produzir uma vida verdadeira dentro deles. Porque não há como ter vida real sem ter Jesus Cristo em sua vida, em minha vida, em nossa vida. Em Colossenses 2:23, nós temos também essa orientação, que nos diz sobre esse grupo. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então vemos pessoas que fazem longos jejuns, fazem jejuns diariamente, tudo, mas o coração está longe de Deus. Então nós vemos que é um tipo de religiosidade vazia. Vemos muitos movimentos por aí que as pessoas dentro do culto fazem muitas coisas, mas suas vidas lá fora não têm transformação nenhuma. Segundo Pedro 2:1 também nos dá um alerta. Ele fala, contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Vocês já viram algum lugar assim parecido? Há muitos, na verdade. Há muitos falsos mestres ensinando heresias. Enquanto Jesus nos fala para juntarmos tesouros no céu, há outros que nos falam para juntar tesouros na terra. Não é o problema você ser próspero. O problema é você colocar o coração nessas coisas, o coração na prosperidade. A prosperidade boa é aquela consequente de você estar andando com Deus, é aquela que não vai te atrapalhar, porque essas riquezas nós não iremos levar depois que partimos daqui. Podemos sim usufruir daquilo que Deus nos concede, dessa prosperidade que Deus nos concede, mas o coração, nosso coração não deve estar preso na nossa vida material, de acumular riquezas, porque se nós estivermos
com o coração nisso, vamos se esquecer de cultuar a Deus. Deus não será o primeiro em nossa vida. Devemos fazer as coisas da maneira adequada. Devemos consertar a parte do altar que está quebrado. Se uma dessas partes for cúmulo de bens de forma contrária à Bíblia, que é aquela que é só para acumular, acumular, acumular e você não tem mais tempo para Deus, é igual aquela pessoa que não tem tempo de cultuar Deus, nada, porque está sempre trabalhando, sempre buscando e já não há mais nem necessidade disso. E a pessoa continua, só pensando em obter, obter, obter. Nosso relacionamento com Deus não pode ser para ganhar apenas bênçãos materiais. Porque Deus ele já nos disse lá em Mateus capítulo 6 que ele nos proverá o que for necessário para a nossa vida. Entre os itens básicos da nossa vida está lá em Mateus. Então muitas heresias têm surgido. Tem muitos movimentos de igrejas que já não condenam mais o pecado. Aquelas listas lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 21, sobre as obras da carne, já nem são pregadas mais. Muitos pecados já não são pregados contra, já são tolerados em alguns cultos, em algumas igrejas. E como é que fica a vida dessas pessoas? Continuarão numa imagem de servidores de Cristo, mas presos pelo pecado? Não tem como, né? Então, esses movimentos aparecem nos nossos dias. Qual a consequência disso? Qual a consequência das pessoas? Às vezes você vai falar de Cristo para as pessoas que muitas vezes assistem televisão, ouvem alguma coisa, elas já tentam identificar todo o cristianismo com esses movimentos contraditórios, que só pensam em dinheiro, que tem alguns tipos de liturgias que são muito estranhas mesmo, né? Então nós vemos que, em vez de ajudar a divulgar o evangelho, eles fazem com que pessoas percam o interesse, porque muitas vezes vêm coisas bizarras, que elas falam assim, olha, não estou vendo diferença nenhuma entre a igreja e um centro de umbanda, candomblé, não vejo muita diferença. Não vejo diferença na vida daquele meu vizinho, que ele frequenta a igreja, mas faz todo tipo de coisa errada, chega bêbado, bate na mulher, fica devendo para os outros. Então, esse tipo de evangelho só serve para escandalizar e para tentar impedir que as pessoas cheguem à verdade e possam realmente ter um encontro com Deus. Em 1 João, capítulo 4, na primeira epístola de João, João nos dá um conselho. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então nós vemos já a orientação do apóstolo aqui para termos cuidado, para sermos vigilantes, para examinarmos. Como é que podemos examinar? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra as credenciais de um profeta de Deus. Marcos 13, 22 também já tinha nos orientação do próprio Senhor. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Nós estamos vivendo uma época complicada. Muitos movimentos espalhados por aí. Você liga a televisão, às vezes você quer assistir alguma coisa. Quando começa a parte da pregação, de falar alguma coisa, você olha para aquilo, você se entristece, você fala, cadê o evangelho? Cadê a pregação do arrependimento?
Cadê a mensagem para mudar a vida das pessoas que estão assistindo? Cadê a mensagem para fortalecer os nossos irmãos em Cristo, fortalecermos como um corpo? Esses grupos, eles empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Nós vemos aí. Esses avivalistas sabem como manipular as pessoas, dominar o auditório. Eles podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas. Eles fazem esse tipo de manipulação. O Martin Lloyd Jones tem uma situação que diz assim: há uma tremenda diferença entre os dois, emoção e emocionalismo. Emocionalismo é um estado e uma condição em que as emoções estão descontroladas. As emoções, elas estão no controle, o emocionalismo não. E se o emocionalismo é ruim, muito pior é a tentativa deliberada de produzi-lo. Portanto, qualquer esforço que deliberadamente tente estimular as emoções, seja através de cânticos, fórmulas ou qualquer outra coisa, como vemos nos povos primitivos, através de danças e coisas assim, tudo isso naturalmente condenado pelo Novo Testamento. Jogar com as emoções é errado. É algo que é condenado através da Bíblia. Então essas pessoas elas tentam manipular a emoção das pessoas. Quantas vezes as pessoas choram nos cultos através dessa manipulação, mas não passou de sentimentalismo, porque lá fora a vida não mudou nada. No outro dia já não tem nenhuma palavra para lembrar daquilo que foi pregado. As pessoas, muitas vezes, meia hora, uma hora depois, já nem lembram mais daquilo que foi pregado. E daquilo que elas se alimentaram, que fizeram elas chorar. Não tem alimento sólido nenhum que pode mudar as suas vidas. As emoções elas devem ser constatadas através da compreensão, através da mente pela verdade. O Espírito Santo ele tem que trazer isso na nossa vida. Chorarmos de alegria através do Espírito Santo. Chorarmos de tristeza por arrependimento através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que pode dar sentido aos nossos sentimentos. Porque ele traz uma transformação para a nossa vida. Qualquer tipo, maneira de tentar fazer essas coisas, manipular as emoções das pessoas, resultará em problemas. E será um obstáculo ao verdadeiro avivamento. Acolher todo pregador que fala em nome de Deus e ouvir de boa mente toda a pregação como se fosse verdadeira são uma atitude insensata. Então, às vezes as pessoas gostam de ouvir muita pregação, mas devemos ter cuidado, devemos ser seletos, selecionar, conhecer, averiguar. Tem muitos pregadores por aí de movimentos que têm um conteúdo vazio. Precisamos ser igual aos crentes bereanos. Lembre-se que Paulo estava lá ensinando. Em Atos 17:11, os bereanos eles foram ver das escrituras se era assim mesmo. Então precisamos testar, precisamos procurar, precisamos analisar aquilo que ouvimos. A palavra de Deus ela nos dá o parâmetro de uma verdadeira pregação, de uma verdadeira mensagem. Nós vemos casos até de pessoas que procuram tentar imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. Então, até isso. Imagine o tipo de coerência, de reverência que você tem com o Espírito Santo de Deus. Você está tentando ensinar algo para eles de uma maneira artificial e não pela operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Qualquer pessoa que tente forçar um fenômeno não é um instrumento de Deus. Está se colocando de uma forma que ele vai mais afastar as pessoas de Deus do que aproximá-las. São experiências, mas sem nenhum poder e sem nenhuma reverência. Paulo também nos lembra em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinem todas as coisas. Examinem todas as coisas.
Nós vemos muitas vezes, até por causa desses movimentos, muitas pessoas ridicularizando os pentecostais, né? Sobre o falar em línguas por causa desses movimentos. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus devemos buscar nos aproximarmos cada vez mais dele e tentar mostrar às pessoas que existe um evangelho verdadeiro, um evangelho que transforma vidas, um evangelho que pode fazer algo que nenhum outro meio pode fazer. Ele pode dar sentido à sua vida. Fizeram a pergunta: o que é que faltava mais no amor? O que mais faltava no mundo? E muitas pessoas responderam: o amor ao próximo. O amor ao próximo é uma coisa importante. Mas o mais importante do que o amor ao próximo ainda é a fonte do amor. Porque se você estiver na fonte do amor, se você estiver se banhando na fonte do amor, você saberá como amar seu próximo. O padrão de amor sempre é Deus. O padrão do certo, do errado, é sempre a figura de Deus. Ele nos ensina como devemos amar. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. 1 Timóteo 4:1-2 também nos diz que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, ou seja, uma mente que já perdeu a sensibilidade moral, uma consciência inoperante. Já não importa o que você diz, essa pessoa não vai querer mudar de ideia. Então, devemos tomar cuidado, devemos ser vigilantes, devemos aprender com os judeus o que significava o altar para a vida dos judeus, o que significa agora Cristo para a nossa vida. Se para os judeus representava a aproximação de Deus, agora nós temos em Cristo ainda mais o véu rasgado, que separava o homem do santo dos santos. Agora já não é mais nenhum altar, conforme nós lemos em Hebreus, a se chegarmos ao trono da graça. Então, aquilo que simbolizava o Antigo Testamento, que seja um símbolo para nós, mas agora um símbolo real, através da pessoa de Cristo, porque Cristo é real. Cristo está presente em nossas vidas. Devemos buscá-lo todos os dias, devemos amá-lo todos os dias. Não podemos ficar longe da sua presença, senão corremos o risco de ficarmos igual os judeus ficaram no cativeiro. Não podemos voltar atrás, devemos caminhar na direção de Cristo. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade, peço perdão para os irmãos que tive problemas aqui com a conexão. Que Deus abençoe a vida de vocês cada dia. Eu convido também os irmãos para nós fazermos mais uma oração em agradecimento a Deus. Ó Deus querido, Deus soberano, eu te agradeço por essa oportunidade, por tudo que tem feito, Senhor. Coloca tuas mãos, Senhor, sobre teu servo, tua serva, Senhor. Ilumina a mente deles, o coração, Pai querido, Pai amado. Ó Senhor, visita, Senhor, todos os seus lares, Pai querido, Pai amado. Coloca as tuas mãos, Senhor, traz paz, salvação, Senhor. Fortalece, Pai, o coração de cada um, Pai querido, Pai amado. Cura todas as enfermidades, ó Deus. Abre as portas de emprego, Pai. Tu sabe a necessidade de cada um, que cada um está passando, Senhor. Tu conheces, Senhor, mais do que qualquer um, Senhor, a profundidade do nosso ser, Pai. Visita, ó Espírito Santo de Deus, enche-nos de sabedoria, enche-nos de Ti, mostra o caminho que devemos seguir dia após dia, dirige os nossos passos para que possamos buscar a verdadeira adoração. Pai querido, Pai amado, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mais uma vez, Deus abençoe a todos.